Vamos para o próximo instituto, confusão. O que é confusão, gente? Professor, confusão é o que está na minha cabeça, porque olha só por Deus. Confusão é um instituto que também é bastante comum na prática e é um instituto bem interessante, pessoal. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, por algum motivo, a pessoa passa a ser devedora dela mesma. Então, o que é a confusão, pessoal? Confusão, eu vou extinguir a obrigação, porque eu vou juntar na mesma pessoa a figura de credor e devedor. Ou seja, ela vai dever para ela mesma. Como assim, professor? Sim, ela vai dever para ela mesma. Então, aí vai ter um ataque de dupla personalidade, né? Ô, Gilberto, eu vim te pagar. Ô, Gilberto, valeu, obrigado. Não vai acontecer isso, né, gente? Não tem como eu mesmo me pagar a dívida, né? Então, nessa situação, eu vou extinguir a obrigação. Nossa, professor, mas não estou conseguindo visualizar. Espera, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona esse negócio. O que acontece, pessoal? Vai acontecer o seguinte. Eu tenho lá, o A é pai do B. O A é pai do B, tá? Não tem outro irmão, não tem mãe, não tem ninguém. É só o A e o B. Tá? O que acontece, pessoal? O B está devendo para o A, certo? Ok? O B está devendo para o A. E aí, então, o que acontece, pessoal? O A morre. O A morreu. Qual que vai ser a consequência disso depois, pessoal, que tramitar o inventário e herança e tudo mais? Qual que vai ser a consequência? O A era pai do B, certo? Então, o B, ele é herdeiro do A. Qual que vai ser a consequência disso, pessoal? Agora, o B, ele vai passar a dever, o B vai passar a dever para ele mesmo. Olha só que interessante, pessoal. Por quê? Porque, pessoal, a partir do momento que o A morreu, todo o patrimônio do A passou a ser do B, inclusive as dívidas. Então, veja que o B estava devendo para o A, e o A morreu, essa dívida agora é do B. Então, agora o B é credor dele mesmo. O B deve para o B. Quando isso aqui acontece, pessoal, a dívida está extinta por confusão. A dívida está extinta por confusão. Entenderam, pessoal? E é uma situação que acontece muito na prática. Não só nessa situação de herança, pessoal. Por exemplo, situação de fusão de empresas. Fusão de empresas. O que acontece? Uma empresa compra outra e se juntam. E essa outra empresa devia para a empresa que comprou. Nessa situação, o que vai acontecer com essa dívida? Confusão. Isso aconteceu, por exemplo, pessoal, com o Banco Real e Banco Santander. O Banco Real devia para o Banco Santander. E aí o Banco Santander comprou o Banco Real e juntou. A partir do momento que os dois se juntaram, o que aconteceu com a dívida? Confusão. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Artigo 381 está o conceito de confusão. Olhem lá. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Olhem aí. Inclusive, pessoal, tem um outro exemplo que é muito comum na prática, que envolve até uma súmula do STJ, que fala sobre a defensoria pública. Vejam, pessoal, quando a defensoria pública é patrona da causa e a defensoria pública ganha ação contra o Estado, por exemplo, a defensoria pública do Mato Grosso do Sul entrou com uma ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul e ganhou a ação. Tecnicamente, pessoal, quando o advogado ganha a ação, esse advogado tem direito aos honorários que a gente chama de honorários de sucumbência, certo? Então, a defensoria pública, tecnicamente, teria direito a honorários de sucumbência contra o Estado. O problema, pessoal, é que a defensoria pública é um órgão do Estado de Mato Grosso do Sul. A defensoria pública ela não tem autonomia para executar. Ela não é personalidade jurídica. Quem é personalidade jurídica é o Estado. Então, o que acontece, pessoal? Quando a defensoria ganha uma ação contra o Estado e tem condenação em honorários de sucumbência, o que vai acontecer?
o Estado é condenado em honorários, mas como que o Estado vai pagar honorários para ele mesmo? Entenderam a situação? Como é que o Estado vai pagar honorários para ele mesmo? Por isso que nessa situação o STJ declarou que honorários da Defensoria Pública para com o Estado, onde o órgão onde ela é vinculada, não há cobrança, porque há o Instituto da Confusão, ocorre a confusão. Confusão está no sentido de confundir mesmo, tá? Confundir na mesma pessoa figuras de credor e devedor. É no sentido de confundir mesmo, não é de fundir e de fusão, não. Até alguns livros usam essa expressão. Confusão é o instituto, é o meio de extinção da obrigação pelo qual se confundem na mesma pessoa a figura de credor e devedor. Tá? Então, confusão está no sentido de confundir mesmo. Beleza, pessoal. Qual que é a natureza da confusão? Pagamento indireto. Aqui não tem muita discussão, não. Tá? Pagamento indireto está na lei assim e a doutrina interpreta dessa forma também. Continuando, então, gente, requisitos. Quais são os requisitos para se configurar a confusão? Pessoal, basicamente, nós precisamos de 3 requisitos. Primeiro requisito para a configuração de confusão é a unidade na relação obrigacional, ou seja, a mesma obrigação. A mesma obrigação entre credor e devedor. Ok? Mesma relação entre credor e devedor. Segundo, pessoal, reunião na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. Reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor. E terceiro, ausência de separação de patrimônios. Ausência de separação de patrimônios. Essa ausência de separação de patrimônios aqui é importante, tá, gente? Por que que é importante? Por um motivo bem simples. O que que acontece? Enquanto tiver separado o patrimônio das pessoas, pessoal, nós não temos confusão. Vamos supor um seguinte exemplo. Não estou falando que isso aconteceu na vida real, tá? Mas vamos supor a seguinte situação, para ficar meio claro para vocês. Banco Real, Banco Santander. Tá? Banco Real e Banco Santander eram 2 bancos distintos. Vamos supor, pessoal, que o Banco Real devia para o Banco Santander, certo? E aí o Banco Santander comprou o Banco Real. Veja, pessoal, que por um bom tempo, cerca de lá de 2 anos mais ou menos, o Banco Real e o Banco Santander continuaram funcionando separados. Não havia união, não havia junção patrimonial, eles não se fundiram. Né? Continuaram sendo bancos separados, Santander de um lado, Real do outro, mesmo após o Santander tendo comprado o Banco Real. Vejam, nessa situação, configura confusão entre Real e Santander? Não. Por quê, pessoal? Porque Banco Real e Banco Santander tinham separação patrimonial. Enquanto houver separação patrimonial, não tem confusão. Agora, a partir do momento que Banco Real passou a ser Santander, ou seja, os bancos se uniram na mesma bandeira, então nessa hipótese nós temos junção patrimonial e aí, a partir desse momento nós temos a confusão. Importante esse requisito aí. Enquanto houver separação patrimonial, não existe confusão. Beleza, pessoal. Espécies. Lá no artigo 382 vai falar para nós as espécies de confusão. Olhem lá. 382. A confusão pode se verificar a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Então, aqui nós temos aí a confusão, ela pode ser total e pode ser parcial. Total, toda a dívida. Parcial, parte da dívida. Né? O exemplo do filho com o pai que eu falei para vocês lá, pessoal, confusão total. Agora, vamos supor que esse filho tenha um irmão. Nessa situação, a confusão vai ser parcial. Eu vou ter não tem outro herdeiro, então vai ser só metade da herança, metade da dívida. Um outro detalhe em relação às espécies é o que está lá no artigo 383.
que vai se referir, pessoal, à obrigação solidária. Olhem lá. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade, pessoal. Então, olhem aí a confusão, né? Só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, tá? No mais, pessoal, subsiste a solidariedade. Então, se eu tenho 3 devedores e a confusão só se opera em relação a um devedor, então essa confusão só vai ser em relação a 1/3 da dívida. O outro restante da dívida vai continuar normalmente. Tá, pessoal? Então, havendo solidariedade, eu só opero a confusão na cota parte daquela situação onde ocorreu a confusão. No demais, a obrigação solidária continua. Isso aí, na verdade, a gente já estudou lá na solidariedade, né? Só para relembrar. E, por fim, pessoal, os efeitos. Na verdade, pessoal, o principal efeito da confusão é que ela extingue a obrigação, né? No todo ou em parte, mas ela vai extinguir a obrigação, né? Junto com essa extinção principal aí, pessoal, vai também se extinguir os acessórios da dívida, né? Então, o efeito principal é a extinção da dívida, segundo efeito, que é o secundário, extinção dos acessórios da dívida. Então, vai se extinguir juros, mora, perdas e danos, o que mais? Multa, e por aí vai, né? Garantias, todos os acessórios da dívida estão extintos. Só que a confusão, pessoal, ela tem uma situação diferenciada. Por quê? Porque ela pode se extinguir. Ela pode se extinguir. Então, nós temos aí uma situação em que a confusão se extingue. A confusão, pessoal, ela pode cessar quando ela não tiver por base uma causa permanente. Às vezes a causa é permanente, né? Por exemplo, uma herança. A herança, em regra, é permanente, né? Em regra. Tem exceções, tá? Mas, em regra, a herança é permanente. Agora, fusão de empresas, pessoal, às vezes não é permanente. E é aí que entra a causa de extinção, pessoal, que está lá no artigo 384. Qual que é a causa de extinção, pessoal? Essa daqui, ó. Ausência ou cessação da causa da confusão, ou seja, principalmente separação patrimonial. Separou o patrimônio de novo, pessoal, restabelece a obrigação. Então, vamos supor, antes da gente ler o artigo, vamos supor aquela situação do Santander. Vamos supor que, novamente, pessoal, Santander e Real se separem. Se o Santander não declarar que extinguiu as dívidas do Banco Real, essas dívidas vão voltar novamente. Por quê? Porque a confusão patrimonial não existe mais. Não havendo mais confusão patrimonial, não existe mais a causa da confusão. Não existindo mais a causa da confusão, a dívida se restabelece com todos os seus acessórios. Certo, pessoal? Vamos supor outra situação. Eu era o herdeiro, certo? Eu era o sobrinho do autor da herança, do cara que morreu. Eu estava devendo para ele, estava devendo para meu tio. Meu tio não tinha filhos conhecidos, e eu era o herdeiro. Ele morreu, como eu era o herdeiro, extinguiu a dívida, certo? Mas, nesse meio tempo aí, pessoal, surge um filho. Descobre-se que o meu tio tinha um filho. Nessa situação, pessoal, eu sou herdeiro? Não. Se eu não sou herdeiro, extinguiu a causa da confusão. Extinguiu a causa da confusão, a dívida volta novamente. Olhem lá o artigo 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior.